Fala pessoal, tudo bem com vocês? A troca de camisas entre Rodrigo Garro e Memphis Depay. Sim, o Garro está perdendo a camisa 10. Você concorda com isso? Tem novidades para o derby, algumas surpreendentes. E Thales Magno por mais tempo, é tudo que o Corinthians quer. Pessoal, tá dando o que falar. Realmente, eu não achei que isso fosse acontecer. Achei que era um uma especulação. Falei aqui até um vídeo recente, né? Poxa, o Fabinho Soldado foi perguntado no Podpah se o Garro perderia a camisa 10 pro Memphis Depay e o Fabinho deu uma hesitada na hora, né? Do tipo, vamos ver, isso é uma questão que tem que ver ainda, não sei o quê e tal. Eu falei, opa, achei que ele ia dizer, não, isso é uma bobagem, o nosso 10 é o Garro e tal. E aí depois a gente foi descobrindo que foi uma exigência do Memphis quando chegou, colocada em contrato. Ele chega e acho que ele veste a 7 inicialmente, depois a 94. E agora o Memphis, que é a camisa 10 da seleção da Holanda, né, quando jogava lá, gostaria de vestir a 10 do Corinthians. Só que a 10, até então, tinha um dono. E um dono que em muito tempo, olha, desde de Jadson talvez, não fazia jus a vestir a 10 do Corinthians. Porque a 10 é uma camisa simbólica, né, gente? A 10 é a do craque do time, é o cara que faz o time jogar, é o cara da bola parada, do pênalti, da cobrança de falta, da meia armação, da finalização. Lembrou, obviamente, né, no imaginário do torcedor, mesmo sem grandes títulos, né, o que o craque Neto fazia, né, com a perna esquerda e a camisa 10 às costas, sendo protagonista do Corinthians. Então, provavelmente isso mexeu com o imaginário do Corinthians, até porque nos últimos anos aí, né, o Roger Guedes acabou usando a 10, ele não era um 10 de ofício, né, era o 10 porque, enfim, era o craque do time. O Matias Rojas, então, nem se fala o que esse maluco fez com a camisa do Corinthians. Então, quando o Garro assumiu a 10, começou com a 16 e botou a 10, e sempre tem aquela história, né? Putz, será que ele vai bem? E aí ele foi melhor ainda do que com a 16. Ele já estava bem com a 16. Com a 10 ele explodiu. E aí ela ganhou uma simbologia nova. De repente vem essa história que a gente não consegue entender da onde os caras tiraram de que, sei lá, o Garro tem que perder a 10 pro Memphis Depay. A questão é que não é só isso, e o marketing do Corinthians está trabalhando de uma forma muito interessante, até eu diria, de condução das coisas. Não é o Memphis apenas que vai ganhar a 10. Rodrigo Garro, a partir de agora, será o camisa 8. E sabemos, eu e você, a importância que tem a camisa 8 na história do Corinthians. Inclusive a rede social do Corinthians nas últimas horas começou a postar alguns célebres jogadores que vestiram a 8 e honraram essa camisa espetacular. Luizinho Polegar, o Renato Augusto, e daqui a pouco vai aparecer aí no Instagram do Corinthians Paulinho, Basílio, outros tantos que eu estou esquecendo agora, e o maior de todos, o grande Dr. Sócrates. Então a camisa 8 ela é muito simbólica no Corinthians, isso é um fato. Isso é um fato. E ok. Acho que estão tentando nos colocar para que a gente enxergue de uma forma mais positiva, mais interessante. Olha o copo meio cheio. Tá bem. Não é só o Memphis que ganhará a 10. Rodrigo Garro ganhará a 8. Mas o 10 é o craque do time, concordo? E a 10 ela já estava muito bem representada. Não é que o Garro não estava jogando, sei lá, ou ela estava meio, né, num jogador X, meio aposentada, meio escanteada. Não. A 10 estava muito bem usada. E aí, de repente, você cria um factoide aí desnecessário. Porque vai que o Garro se incomoda. Aparentemente não, tá? O Garro é um cara muito tranquilo, a gente sabe. E pelos bastidores, por tudo que eu tô vendo, a condução das coisas tá sendo muito bem feita. Muito bem feita. Mas tomara que não tenha nenhum problema assim de melindre, né? Do tipo, poxa, né? É estranho, né? Você coloca no contrato do cara e aí, ó, não, a 10 não é mais sua, tá? Agora é do fulano. Sendo que esse que detinha a 10 fez chover praticamente no ano passado, naquela sequência maravilhosa. Um cara super importante pro time, que tá vivendo até um drama pessoal, né? E que o Corinthians está abraçando, o torcedor também. E aí, de repente, ele tem que lidar com isso. E aí o que aconteceu é que, diante dessa especulação, né, que ficava apenas na especulação, de repente vazaram algumas imagens na Neoquímica Arena com o telão exibindo esse slogan. Agarro, agarro, la ocho. Agarro la ocho. Um trocadilho, porque agarro de agarrar, né, a 8,
ou agarro ao... Salve nação, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo trazendo para vocês um giro de informação do Corinthians. Vamos falar de vários assuntos, dentre eles desse jogaço daqui a pouco entre Palmeiras e Corinthians no Paulistão. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho das polêmicas que surgiram nas últimas horas, nos últimos dias aí, que a história aí do Memphis Depay jogar com a camisa 10 do Corinthians. Em entrevista recente, o diretor executivo do Corinthians, Fabinho Soldado, acabou sendo perguntado por esse assunto e ele não desmentiu a possibilidade. Ele disse que isso aí é uma questão da comissão técnica, do técnico Ramon Dias, decidir quem vai usar a camisa 10. Então eu achei assim bastante preocupante, porque se esse buchiche que está rolando, que o Memphis será o camisa 10 do Corinthians em 2025, é só eu falar, não existe isso. O Garro é nosso camisa 10, certo? E o Memphis não tem essa história. Não, a gente acabou apurando aqui no canal que isso é uma cláusula contratual, uma exigência do holandês Memphis Depay quando foi contratado no Corinthians. A partir de 2025 ele vestiria a camisa 10 do Timão. E o Corinthians, essa camisa 10 do Corinthians, ela sempre foi do jogador cérebro do time, do craque do time, né? Como craque Neto vestiu essa camisa, fez muito sucesso, não ganhou muitos títulos, mas era considerado o diferenciado do elenco. E a camisa 8 do Corinthians também foi vestida por grandes jogadores, grandes craques, como o Sócrates, né? Paulinho, Renato Augusto. Todos esses jogadores foram especiais no Corinthians, né? Então tá uma polêmica danada. Já vi várias matérias falando a respeito desse assunto. Memphis no Corinthians é um jogador que gosta da estrutura do Timão, porém algumas coisas ele discorda e acaba aí querendo que o Corinthians tenha um padrão europeu. O Memphis internamente acabou criticando aí alguma cultura lá do Corinthians. Isso não caiu bem, né? Memphis tem boa relação aí com alguns jogadores, outros não. Por exemplo, ele tem uma relação excelente com o Mateuzinho, o Carrídio. Já outros jogadores, nem tanto, né? E essa mudança de camisa agora, o Garro vestindo a 8 e o Memphis Depay vestindo a 10, acabou nas últimas horas rolando aí, gerando um desconforto entre os dois jogadores, né? Que o Memphis e Yuri, esse ano, na temporada 2025, nem estão bem na temporada. Não estão bem. Rodrigo Garro ainda não fez sua estreia em 2025, porque ele estava lesionado. Rodrigo Garro, há uma possibilidade dele voltar hoje contra o Palmeiras. E também ele passou por um problema no final de ano pessoal, né? Então juntou a mente, que não estava bem, fisicamente ele não estava bem, porque ele sofreu uma lesão. Então ele não estreou esse ano. E logo, véspera de um derby, porque o majestoso, na minha opinião, ele é muito importante, mas o derby, para mim, ele é mais importante ainda, certo? Então, na véspera desse derby importantíssimo que tem hoje, Palmeiras e Corinthians, saiu uma matéria dessa na mídia, né? Saiu uma matéria dizendo tantas coisas aí a respeito do Memphis e o Rodrigo Garro. Isso não ajuda dentro de campo, isso piora a situação. Corinthians que hoje precisa dar uma resposta, porque perdeu o majestoso, quando teve um enfrentamento de igual para igual, um time grande como o Corinthians perdeu. Então hoje o Corinthians mais o Palmeiras, eles vão medir força, e o Corinthians precisa dar essa resposta ao torcedor.
O Corinthians precisa vencer esse jogo. Se perder, muita gente, a mídia, por exemplo, vai cair dizendo: Corinthians, quando enfrenta um clube grande, não ganha. Não tem repertório técnico Ramon Dias para encontrar solução para vencer um time do mesmo nível, do nível que está mais ou menos equiparado, né? Tanto o Corinthians equiparado com o São Paulo com o Palmeiras, Palmeiras com o Corinthians. Então isso vai estar gerando um desconforto entre os jogadores. Isso, na minha modesta opinião, quando se fala que um jogador gosta muito de um determinado atleta, outros nem tanto, isso pode até acontecer, mas não deve sair para a mídia, porque acaba de forma direta ou indireta gerando um racha no grupo, um racha no elenco. Isso não ajuda na construção futebolística. Então hoje me preocupa muito essa matéria sair desse racha, desse desconforto entre Garro e o Memphis Depay, por causa de uma simbologia de camisa. Porque o Garro quer jogar com a 10 porque ele está vestindo a 10 em Deus quando chegou, e o Memphis, depois de 6 meses no Corinthians, quer vestir a camisa 10 do Corinthians. Que isso, na véspera de um clássico? Isso vai acabar causando dentro de campo um resultado, né? Pode prejudicar e causando um resultado hoje diante do elenco tão qualificado que é o Palmeiras, uma derrota. Cuidado que eu tô avisando hoje, tá? Cuidado que eu tô avisando hoje, porque isso pode acontecer. Jogadores que estão com o elenco, está dentro de um grupo que está rachado, o que me parece é isso, certo? Pode causar prejuízo futebolístico. Eu não gostaria de estar falando desse problema entre esses dois atletas, porque são dois craques, são dois grandes jogadores, na verdade, são os melhores jogadores que o Corinthians tem, né? E a véspera de um derby extremamente importante, tá saindo essas matérias na jornalística, né? Na rede social. Corinthians hoje que já tem problema para enfrentar o Palmeiras, porque José Martínez, hoje, ele acabou indo renovar seu visto nos Estados Unidos e não participou do último treino porque chegou atrasado. E por isso, ele vai ficar como opção no banco de reserva. José Martínez, então, não entrará hoje como titular. Mas se é que tem uma notícia boa, vamos falar da recuperação do lateral direito, Mateuzinho, que acabou se recuperando de uma lesão, né? Tá sempre se recuperado. E surgiu de última hora que a informação que Mateuzinho vai pro jogo, estará hoje no derby entre Corinthians e Palmeiras, Palmeiras e Corinthians, nesse jogo extremamente importante. E aí, fiel, quero saber da opinião de vocês. O que vocês acham desse desconforto entre Memphis Depay, o holandês, e o argentino Rodrigo Garro, por causa de um número de camisa? Qual que é a opinião de vocês? Deixe aqui no canal um comentário, deixe um like e deixe sua inscrição para a gente continuar crescendo nossa comunidade. O like é super importante para o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e começar a recomendar para toda a nação. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.